dinâmico, claro, luxuoso e sofisticado. Junte tudo isso e coloque em um único ambiente. Você conhece agora 2 projetos criados pelas arquitetas Ana Raquel e Kaline Tomé. Um quarto que venceu facilmente o desafio de ser feito para 3 crianças, é isso mesmo. E um outro que é um quarto para menina, inspirado no estilo provençal. Olá meninas, bom dia. Prazer tê-las aqui. Prazer é nosso. No nosso Casa Marcha de hoje. A gente quer conhecer de perto essa novidade, que é esse quarto provençal, muito maravilhoso, pensado aí para uma menina de 2 anos de idade. E esse quarto para uma corajosa mãe, cliente, que teve trigêmeos, é isso mesmo? E 3 homens. Nossa, mais corajosa ainda. Exato. Ana, como vocês idealizaram esse quarto inicialmente? Qual era a proposta da mãe, no caso? Como que é para criança, quem manda é a mãe inicialmente, né? Principalmente que a criança ela aí tem 2 anos. Então, assim, ela é muito novinha, mas ainda tem a característica bem feminina. E já sabe o que quer, né? 2 aninhos já sabe o que já tá impondo alguma coisa. Já teve uma característica bem própria. Mas aí a questão desse quarto é bem interessante porque eles vieram do Recife, a família veio do Recife, no caso o apartamento é alugado, mas os pais eles queriam fazer o quarto dela bem feito. Assim, a prioridade do apartamento novo seria o quarto da neném. Então tudo começou pelo quarto dela, depois que a gente continuou pelo apartamento em geral. A menina dos olhos do apartamento é o quarto dela. Bem característica que quem manda é a criança, que é primeiro filho, aquela coisa toda. Então foi uma coisa bem amorosa. Então, aí nesse caso agora que a gente está vendo, que pensou-se também em aproveitar bastante os espaços, né, Kaline? Então essa questão dos sapatinhos, das roupinhas, como é que é em relação ao espaço físico aí? O que é que foi pensado em relação aos móveis? Pronto, dá pra ver bem direitinho que o quarto ele não é muito amplo. Então a gente teve que utilizar de alguns recursos para aproveitar todos os espaços para guardar as coisinhas da criança. Então assim, na cama utilizamos gavetas embaixo da cama para utilizar como sapateira. O guarda-roupa. Com 2 aninhos, licença, ela já pode até começar a se organizar, né? A ser educada para isso. Exatamente, até escolher as próprias coisas. E o guarda-roupa para ficar mais só voltado para a roupinha de cama e as roupinhas dela mesmo. Tá, legal. E esse papel de parede que a gente acaba de ver seria uma proposta também de tornar o quarto um pouquinho floresta. Como é que foi pensado isso? Isso. Na questão, o adesivo, que aí não é um papel de parede, é um adesivo, a intenção da gente foi fazer algo... Um adesivo? É um adesivo, é realmente diferenciado. Porque ela gostava muito de passarinhos, você tem almofadinhas, tudo, o pai era um passarinho, a mãe era um passarinho, uma coisa bem família. Então, depois disso, a gente pegou e teve uma ideia de fazer como se fosse grosseiramente uma árvore genealógica, que não era, mas como ter o pai, a mãe e ela na árvore, que é o encanto da criança, essa árvore. Então, aqueles pássaros da árvore lá, ela idealizou os próprios pais. Isso, é o pai, a mãe e na gaiolinha que tem é ela. Então, assim, tem aquele cuidado que até ver que todos os dias ela vai lá. Então, é uma coisa assim bem amorosa. E por isso que a gente quis inserir até para fazer uma maneira diferente no quarto. Fugir de algumas coisas tradicionais e pegar com cores delicadas, tem a questão de cuidado com a natureza, todo esse contexto para no caso ficar e ainda continuar feminino. Kaline, em relação à cama, o que é que vocês têm aí a declarar a respeito? Que a gente nota que é uma cama bem diferente, né? Nesse quarto possuem 2 camas. Uma cama para um adolescente, que posso dizer que é um tamanho normal, e outro bercinho que virou cama. Porque como ela é muito pequenininha, a mãe teve medo de colocar ela na cama grande. Então, querendo ou não, ela cai. E era um bercinho antes, isso aí? Um bercinho. Então esse bercinho foi rebaixado, tirado uma lateral para ela usar como caminha. Então se chegar um motivo assim dela chegar a cair do berço, que não vai ocorrer porque tem a lateralzinha que é removível, então ela é bem próxima do chão. Olha só, mais uma vez a gente percebe aí os pássaros, né, em outras situações também. Exatamente. Tudo, acho que o ponto de partida em relação ao efeito decorativo foi isso. Aí até voltando à questão dos móveis, teve o quê? A gente aproveitou a área de janela e fez como se fosse um baú para colocar os brinquedinhos dela. O trocador, como ela já era, não precisava de fralda, a fralda ela troca mesmo em cima da cama, então não precisou, a gente fez o trocadorzinho para botar objetozinhos dela e brinquedos menores embaixo. E depois decorou com o estilo provençalzinho, feminino, que é uma coisa assim bem característica para um quarto feminino de criança. E essas flores estão aparecendo também em várias situações, né? A própria colcha da cama também, na parede. E os espelhos? Como é que vocês pensaram em posicionar esses espelhos? Fala aí pra gente, Kaline. Então a gente fez como se fosse um composê de espelhozinhos provençais
bem em cima da comodazinha, só para dar um charmezinho mesmo ao quarto. Muito legal. E esses puxadores aí, Ana, como foi também pensado isso aí? É bem diferente, né? Na realidade, quando foi adquirir o móvel, no caso o guarda-roupa, foi bem característico quando a gente encontrou esse tipo de puxador, porque ele pegava a linguagem do quarto. Como você disse que era bem florido, tinha muitas rodas, essas coisas. Tanto que os outros mobiliários que foram feitos de marcenaria foram procurados esses mesmos puxadores para fazer a linguagem total e não perder o sentido. Então, a característica principal, isso ser uma linguagem única. E a gente percebe também a existência até do ventilador. Muitas vezes, no nosso clima aqui, né, a gente tem essas mudanças radicais, onde às vezes prefere um ar-condicionado, mas muitas vezes quer que a criança respire um ar mais puro, digamos assim. Isso, exatamente. Né? Os pais delas são meio preocupados com isso. Tem um ar-condicionado no quarto também, mas eles evidenciaram bem também o ventilador para não ter esse costume, porque para não ficar ela tão nova no ambiente só voltado ao ar-condicionado. Só quando é um clima assim quando está muito quente, que ela pega e liga e o ar-condicionado. Olha aí, é um exemplo de arquitetura funcional e inteligente. Parabéns, aí o quarto ficou muito bonito. Agora a gente percebe aqui um outro ambiente, né? Esse sim, eu acho que um dos maiores desafios. E aí, Kaline, como é que foi a notícia quando chegou que uma mãe, né, cliente com trigêmeos, estava querendo procurar vocês para uma proposta de um projeto? Desafio grande, né? Esse quarto foi um desafio, porque ela não queria fazer reforma, não queria quebrar parede, nada. Não queria? Não queria. Então, assim, querendo ou não, o quarto ele é amplo, mas ele não é tão amplo para 3 crianças. Então, o desafio maior foi porque eles eram um quarto com 3 berços e ela queria que a gente utilizasse camas, mas não camas infantis, e sim camas que eles pudessem usar quando eles crescessem um pouco. Qual a idade deles? 15 anos. Eles têm 3 anos. Ah, tá. E aí você também vê que nessa idade aí tem essa questão do próprio espaço, como você falou, ser um pouco limitado para brincarem e tal. E vocês parecem ter se preocupado também em proporcionar essa condição de ter uma TV, de ter um baú. Como é que vocês pensaram, Ana, em relação às brincadeiras dessas crianças? Isso. Na realidade, se você for ver, assim, o quarto ele é bem clean, ele é bem limpo. Ele não tem tantos brinquedos, ele não tem tantos usos, porque, primeiro, os meninos são alérgicos. Então, ela não queria botar muita pelúcia dentro do quarto, muito tapete, nem nada. Algo é uma muito coisa bem comum, limpa. né? Isso. E porque, na realidade, a gente tem um quarto à parte aí no apartamento que é uma brinquedoteca. Então, literalmente, o quarto é só para descanso. Então, a gente botou só alguns detalhes de objetinhos de madeira, exatamente, alguma coisa para gerar, no caso, um ambiente infantil, mas não ter essa condição de uma coisa assim mais com brinquedos, porque eles não poderiam. Muito bom. Tá. E agora a gente vê também que essa questão das cores que vocês pensaram, é bem curioso isso aí. São cores que fogem um pouco, digamos assim, desse padrão tradicional, né? Isso. E aí, Ana, esse cinza, como foi pensado? Porque, como a Kaline falou anteriormente, apesar dos meninos terem 3 anos, o que a mãe queria era que fosse um quarto que fosse aproveitado por muito tempo. Como eles já estavam saindo do berço, e você sabe, imagino que ter 3 filhos, o custo é muito elevado. Imagina. Então ela fez, quero fazer um quarto que no caso ele perdure por muito tempo. Por isso que a gente colocou esse cinza, porque ele tem um efeito masculino, digamos assim, e inseriu bonequinhos, alguma coisa para dar esse efeito mais infantil. Outro detalhe que a gente colocou foi um adesivo acima da cabeceira, que foi, no caso, o ar infantil ao quarto. A gente tentou fazer uma ideia de um mapa mundo educativo, que apesar dos meninos já vai conhecendo o mundo, literalmente falando, a gente colocou o Mickey, o Papai Noel, o Brasil tem um coqueirinho. Então, assim, é uma coisa ilustrativa, mas ao mesmo tempo educativa. E isso que faz o diferencial do quarto, ter essa linguagem mais infantil. Verdade, assim verdade. Kaline, em relação a essa questão de 3 para cada situação. Então, temos aí trigêmeos e a gente observa que são 3 camas, tudo bem, mas também são 3 brinquedos. O que é que aconteceu aí nessa pré-concepção do projeto, onde a gente vê que preocupou-se com essa questão da individualização de cada criança? A individualização teve mesmo nessa isso, parte né? de projetar. Mas a gente também não quis individualizar tanto, porque como eles são irmãos, a mãe sempre tem aquela preocupação como é que se diz, deles poderem ser mais unidos. Então, assim, a gente quis até, pronto, por exemplo, áreas... um pouco de psicologia aí. Exatamente. Mesmo, né?
A áreazinha de estudo, a área de estudo é junta. Então os três eles podem estudar juntos. Então tem uma mesinha em que cada um tem seu espaçozinho, então eles vão poder estudar juntos. Imagina a bagunça. Exatamente. Então a cama, elas são 3 camas, mas as 3 camas elas estão à disposição que eles podem brincar, cada um em sua cama. Então assim, foi bem pensado para também ter um espaço, por acaso eles quiserem sair da brinquedoteca, eles podem brincar também dentro do quarto. Então assim, teve essa preocupação também de espaço. Uma das preocupações também foi a cabeceira da cama, que não utilizamos a cama encostada diretamente na parede, utilizamos uma placa de MDF, porque caso eles queiram brincar, riscar, tem como limpar, passar um pano e ficar tudo novo novamente. E em relação à iluminação, a gente também nota que existiu aí um onde vocês mudaram radicalmente a iluminação, né? A gente se preocupou muito com a iluminação, porque eles gostam muito do espaço. Então, assim, o tema inicial do quarto ia ser o espaço sideral, porque eles gostavam muito de espaço, foguete, essas coisas. Bem voltado para o menino mesmo. Então, a gente preocupou também com as cores das luzes. A luz azul, ela acalma muito. Então, pela idade, as crianças são muito ativas. Então, na hora de dormir, nada melhor do que uma iluminação aconchegante. Só de olhar e dar sono, hein? Exatamente. É LED, no caso, né? A luz utilizada. Isso. E esses pavões aí que a gente nota que vocês utilizaram mais de um no teto. Também tem um diferencial, que é uma luz branca. Então... Isso, é para ter esse efeito mesmo, como se fosse carniça de céu. É como se tivesse aí, conjunto né? várias luzes, alguma coisa que mostrasse uma coisa diferenciada e fizesse com que eles se encantassem pelo teto, junto com a luz azul, que inicialmente eles podem pensar que é um foguete, alguma coisa, mas tem o efeito da cromoterapia para fazer que eles fiquem mais tranquilos. Cromoterapia. Então isso é como se fosse tivesse camuflado para eles, mas que a intenção realmente fosse essa. Meninas, parabéns por esse belíssimo projeto, mimoso demais. Nós que agradecemos mais uma vez o convite do Casa Macho, estar expondo nossos projetos aqui. Agradecemos aos clientes também por abrir a porta da casa, né? Abrir para expor aqui dessa forma, que é uma maneira assim delicada da gente mostrar como tem que ser bem minucioso cuidar de crianças, né? É muito zeloso. E muito gostoso, né? E fazer um projeto para eles é muito gostoso. E contribuindo para que o pessoal que está em casa possa realmente conhecer melhor todos os detalhes que implicam aí um quarto perfeito como esse, né? Exatamente, não é tão fácil fazer um projeto, né? Para todo mundo entender como é tão complexo. E o final, graças a Deus, sempre dá certo. Muito bom, é isso aí. No próximo bloco, você confere a entrevista com a arquiteta Ana Cecília Schuller. A gente volta em um minutinho. Não sai daí.